E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. 1 de Coríntios capítulo 10 e o versículo 10. Este é o tema desta lição de número 7. Estamos exatamente na metade do trimestre, desse segundo trimestre de 2024. O perigo da murmuração. Que Deus vos abençoe. Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha para mais uma escola bíblica dominical neste importante tema acerca da murmuração, onde muitos caem na tentação de murmurarem quando são confrontados pelo murmurador. O murmurador é um semeador de contendas. O murmurador, ele vai contra a liderança. O murmurador é um rebelde. O murmurador, ele se rebela contra o líder, se rebela contra Deus. Ele torna-se um câncer no meio do povo de Deus. Este é o tema muito importante e atualíssimo que nós estaremos comentando segundo a graça, bondade e misericórdia do Senhor Jesus. Esse que vos fala é o pastor Antônio Dias, somos aqui de Americana e já convido a você, se não for, inscreva-se no canal, divulgue, comente e compartilhe, e vamos juntos levar a palavra do Senhor Jesus. Quando nós falamos aqui acerca desse tema, o perigo da murmuração, nós vamos encontrar a nossa lição dividida, em 3 pontos. A questão da murmuração na Bíblia. A murmuração impediu aquela geração que saiu do Egito de adentrar na terra prometida. E também nós vamos ver aqui que é um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Assim nós vemos que a murmuração é um pecado de morte. E vamos então, dentro daqui desta lição, segundo a graça do Espírito que o Senhor nos conceder e a bondade do Espírito Santo, estaremos comentando esta pré-aula. Pois bem, antes que nós possamos aqui adentrar, nós já queremos pautar alguns pontos. O que é murmurar? Murmurar é pecado. E vamos ainda, o que é um pecado de morte? Nós já antecipamos aqui alguma coisa. E também, qual é o alvo do murmurador? O murmurador é aquela pessoa que afronta, que vai contra, que bate contra a doutrina bíblica. Aí vamos para a seguinte questão: como vamos definir doutrina, a palavra doutrina? O que é doutrina? Doutrina é um conjunto de princípios bíblicos em forma de ensinamentos e exortações e princípios que são dados pelo Espírito Santo ao crente através da Bíblia e que o tornam amadurecido no conhecimento de Deus e perfeito na integridade de seu caráter cristão. E o murmurador, ele age à revelia deste ensinamento, destes princípios. Muito pelo contrário, ele vai contra esses princípios para assim minar o ensinamento da palavra do Senhor. Quando falamos em murmurar, o que diz o nosso dicionário? O que é murmurar? É queixar-se seguidamente, dizer mal de alguém, é falar mal de alguém ou de alguma coisa. Isto é murmurar. O murmurador é o mesmo que difamador, detrator, que diz mal do próximo, é um maldizente. Em outras palavras, o murmurador, ele é um agente satânico. Ele é um agente de Satanás infiltrado no meio do povo de Deus. Esta é a verdadeira colocação. Quando nós vamos para Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 5, nós vamos encontrar ali acerca da queda do homem. E nós vamos ver ali que Satanás ele vai e joga a mulher contra aquilo que Deus havia determinado. Deus havia dado lá no capítulo 2, versículo 17, a lei do pecado e da morte. Aquele que comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerá.
E agora, no capítulo 3, nós vamos ali acerca da queda, nós vamos ver que Satanás, que era ali representado, prefigurado ali na serpente, ele vem e joga a mulher contra o ensinamento de Deus, contra a doutrina que o Senhor havia dado ao homem. E ela então, ela cede àquela tentação, ela cai naquela tentação, ela cai naquela armadilha e vem então a queda de todo o gênero humano. Vemos ainda que toda a murmuração, ela acontece na vida de uma pessoa pela falta de vigilância. A falta de vigilância leva a pessoa a acolher algo que vem, que é uma murmuração, e leva ela também a praticar esta murmuração. Vemos ainda que quando é por isso que a Bíblia vai dizer que nós devemos orar e vigiar, porque quando nós oramos, nós vemos a Deus. Quando oramos, nós vemos a Deus. E quando vigiamos, nós vemos as ciladas de Satanás, que elas são ardilosas, elas são astutas, elas vêm camufladas. No tópico primeiro da nossa lição, ele vai trazer a questão da murmuração na Bíblia. Ele vai trazer a explicação do que é murmurar. Ele vai trazer a explicação, o comportamento dos murmuradores e ainda o crente murmurador. Aqui ele vai trazer as expressões em hebraico e também no grego, o que significa murmurar. E vemos ainda que esta murmuração ela ocorreu lá na antiga aliança, no meio do povo de Israel. Tanto é que a nossa perícope aqui do capítulo 16 de Êxodo, nós vamos encontrar que o povo, a murmuração do povo, versículos de 1 até o 7. E na outra perícope, nós vamos encontrar quando Paulo sintetiza lá em 1 de Coríntios, capítulo 10, versículos de 1 a 10, ele vai fazer um paralelo entre a igreja e Israel, a caminhada de Israel do Egito para a terra prometida e a caminhada do cristão até a cidade celestial, a nossa caminhada para os céus. E nós não podemos agir como Israel agiu, não podemos e não devemos ser murmuradores, como Israel murmurou contra Moisés, murmurou contra Arão, murmurou contra o próprio Deus, e por isso pereceram pelas serpentes no deserto. Vemos ainda que quando a questão do crente murmurador, o nosso comentarista, eu quero ler aqui porque é bastante interessante. Não é normal um crente cheio do Espírito Santo se entregar a esse pecado. Um crente cheio do Espírito Santo, ele não se entrega a este pecado da murmuração. Quando um crente se torna um murmurador, ele passa a ser um instrumento do maligno contra a obra de Cristo no mundo, permitindo ao diabo dominá-lo e usá-lo de todas as maneiras. O murmurador é um câncer no meio do povo de Deus. É um câncer. No Antigo Testamento, o maior problema que Moisés enfrentou para conduzir o povo até a Canaã, até a terra prometida, foi justamente a murmuração. Israel, ele murmurou quando eles caminharam 3 dias depois do Mar Vermelho se abrir. O Mar Vermelho se abriu, o exército de Faraó pereceu, e ali eles cantaram, louvaram ao Senhor. Mas no caminho de 3 dias, eles murmuravam, porque faltou água. Quando chegaram a Elim, quando chegaram na Mara, ali a água era amarga e eles murmuraram. Mas o caminho de um dia, 10 a 11 quilômetros para frente, estava Elim. Elim quer dizer o lugar da bênção. Havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras. Ali em Mara, o povo murmura e Deus fala com Moisés para jogar o lenho na água. Ele joga o lenho e a água torna-se doce. Isso mostra na nossa caminhada que nós vamos passar problemas na nossa caminhada.
nós vamos enfrentar o deserto, nós vamos enfrentar a sequidão e depois chegará o tempo das águas amargas na nossa vida. Mas nós não podemos nos tornar murmuradores, porque temos o exemplo, como Paulo escreveu à igreja que estava em Corinto, que tudo o que aconteceu no passado não aconteceu e foram registrados, não por acaso, mas para aviso nosso, para quem é chegado os últimos dias, ou o fim dos tempos, ou este tempo onde o Senhor há de voltar. Ele forma a sua igreja, cria a sua igreja, estrutura a sua igreja e vem para buscar a sua igreja, para estar com ele para por todo sempre, como diz lá em João capítulo 14. Assim nós vemos que a murmuração, ela impede o homem de ter um bom relacionamento com Deus, porque as provações da vida, elas nos formam, ela forma o nosso caráter cristão. As provas que vêm na nossa vida não são elas para destruir. As provas pelas quais passamos são para nos dar estrutura espiritual. E é uma forma de testificarmos ao mundo que nós servimos a um Deus que está acima das nossas provas e lutas. Que nós servimos a um Deus que supre todas as necessidades. Que nós servimos a um Deus que domina as forças do mal e impede as forças do mal de nos sufocarem e de nos matarem, nos destruírem na caminhada. Porque o mesmo Deus que permite a prova é o mesmo Deus que nos eleva sobre a prova e nos coloca adiante. Prova, eu sempre falo, quando vou falar alguma coisa nesse sentido, que a prova, ela não é para matar o crente, mas para dar experiência para o crente. Quero dar aqui um breve testemunho das provas da nossa vida. Houve uma época que nós passamos, eu perdi um filho, né? Ele tinha 19 anos, e ele foi, no dia que ele deveria prestar o serviço militar, se apresentar ao Exército Brasileiro para o serviço militar, naquele dia ele foi sepultado. Ele estava se apresentando nas mansões celestiais. Foi um golpe muito duro na nossa vida. Passado algum tempo, o meu filho do meio, que era muito apegado a ele, porque esse filho, o Kleber, ele faleceu no aniversário da minha filha mais nova, a Priscila. E no dia do aniversário dela, ele veio a óbito. E agora, 3 anos depois, o Neemias, ele foi acometido com um câncer. E neste câncer, numa luta difícil que a gente estava atravessando, já em decorrência da morte do Kleber, ele passou por um período, uma luta, um ano de 2003 todinho, e em 2004 ele veio a óbito, faltando 6 dias para o aniversário da nossa filha, da Priscila. Aí eu pergunto, às vezes eu comecei a questionar com Deus, por que ele me levou 2 filhos? Um no aniversário da minha filha e outro faltando 6 dias para o aniversário dela. E muitas vezes nós questionamos com Deus o porquê que nós passamos, o porquê que nós passamos por esta adversidade. Mas foi nesta adversidade que eu tive uma experiência com Deus. O Senhor me fez lembrar de um sonho que Ele me deu quando eu ainda namorava a minha esposa, a irmã Conceição. Naquele sonho, o Senhor me mostrou eu e ela chorando inconsolavelmente diante de 2 sepulturas, e as 2 sepulturas havia uma tampa de ouro, e uma era maior e a outra menor. E hoje, onde estão os nossos filhos? Na mesma sepultura, um mais velho e outro mais novo. E naquela revelação, quando ainda namorávamos, eu não entendi, e eu só fui entender aí quase 20 anos depois, quando o Senhor leva o nosso filho, o Neemias. Aí que eu fui entender aquela revelação do passado. Então, isso mostra que aí quando o Senhor me fez lembrar, quando eu estava questionando com Deus a morte dos meus filhos, o Senhor me fez lembrar do sonho que Ele havia me dado. E através do nosso testemunho, muitas almas, muitas vidas, muitas pessoas foram consoladas e confortadas. Por quê? Porque nós não passamos prova em vão.
E quantas curas de câncer, quantas curas divinas nós temos presenciado no nosso ministério. A minha esposa ministrava a palavra de Deus numa tarde da vitória, como já disse numa das aulas anteriores. E ali naquela tarde da vitória, ela ministrando a palavra, uma pessoa que ia passar, uma criança que ia passar pelo mesmo processo do nosso filho Neemias. 3 meses havia ocorrido a morte do Neemias, e agora o Senhor estava curando uma criança na hora da palavra, e não curou o nosso filho, mas curou aquela criança. Isso mostra que nós devemos continuar a pregar. Não é porque a prova bateu na nossa porta que vamos morrer por esta prova. Não. As provas são dadas como experiência na nossa vida, experiência de vida, de relacionamento com Deus, para ajudar, para auxiliar, para servirmos de escada para aqueles que estão à nossa volta. E o ministério é construído assim, com provas, com lutas, com adversidade, mas o Senhor sempre dando a vitória. E aqui nós vemos que o povo de Israel, eles passaram por esta adversidade. Em Números, no capítulo 16, nós vamos ver ali a revolta de Dotã, Coré e Abirão. Se revoltaram contra Moisés. Eles se revoltaram e queriam para si o ministério. Eles se revoltaram contra a liderança que Deus havia posto, porque o problema da murmuração é sempre, ela é inflamada por Satanás, para levar à rebelião, para ir contra a liderança, para ir contra a palavra, para ir contra aquele a quem Deus colocou para ser o líder, para ser aquele que vai levar a mensagem, que vai conduzir o povo, que vai liderar o povo. Sempre tem um rebelde, que ele se levanta através da murmuração. A murmuração, ele, como já vimos aqui a princípio, né? Ele é um detrator, ele é um difamador. Ele é um difamador. No caso de Absalão, Absalão foi um difamador. Quando Davi leva ele para Jerusalém por influência de Joabe, ele fica ali, ele coloca ali na entrada da cidade, o povo vem e ele beijava o povo. Ele beijava o povo e dizia: olha, não tem ninguém da parte do rei para vos atender. Quem me dera fosse juiz em Israel para atender vocês. E as pessoas voltavam, e a Bíblia vai dizer que ele roubou o coração do povo com afagos e com beijos. O coração de Absalão foi ali inflamado por Satanás, e ele era um detrator, ele era um maldizente contra o seu pai, e por isso, naquela palavra detratora, aquela palavra murmuradora, que não tinha ninguém para atender o povo, e foi assim então que ele roubou o coração do povo para si. E o espírito de Absalão, ele continua, esse espírito que influenciou Absalão, ele continua vivo nos ministérios. Muitos pastores, muitos líderes estão sofrendo com Absalão, que estão assentados nos púlpitos, assentados nas primeiras fileiras. São os Absalões da vida, que vêm trazendo a palavra, que vêm corroendo e roubando o coração do povo. De repente estoura numa divisão, de repente abre-se outras igrejas e denominações, por conta da rebelião, por conta do murmurador, principal. Não estou falando do meio do povo, estou falando daquele que tem influência sobre o povo. Então são esses que roubam o coração do povo contra a liderança. E esses murmuradores são verdadeiros agentes de Satanás. E precisamos tomar cuidado. Precisamos tomar cuidado, porque às vezes, irmãos, acontece a questão da murmuração dentro da própria casa, dentro da própria família, dentro da própria estrutura familiar. Ocorre ali um espírito de rebelião, um espírito de murmuração contra o líder maior. Moisés não escapou disso, pois Miriam e Arão, que eram seus irmãos mais velhos, ela era profetisa, ele era sumo sacerdote, e eles se levantaram contra Moisés, eles falaram contra Moisés. Nós vamos encontrar isso em Números, no capítulo 12. No capítulo 12 de Números, nós vamos encontrar isso, onde Miriam e Arão se rebelam contra Moisés. Moisés não vai tomar satisfação, mas o próprio Deus
toma satisfação em lugar de Moisés. Deus, ele não deixa o murmurador impune. Não, Deus não o deixa imune de provação, e Deus também não o deixa impune de ser punido por aquilo que ele fez. Vemos aqui que a questão da murmuração, ela impediu. Nós vemos ali que Arão e Miriam ficou leprosa, ficou 7 dias fora do arraial. Depois Deus, então, isso pela intercessão de Moisés. Arão, quando viu que Miriam estava leprosa, ele caiu, meu Senhor, ele já não era mais o Moisés. Deus não falou somente por Moisés, Deus também não fala através de mim, Deus não fala também através de ti, ou é só através de Moisés? Mas quando Deus fala com eles, Deus fala, olha, se tem profeta no vosso meio, eu falo por visão, falo por revelação. Com meu servo Moisés, não. Eu falo face a face. Então é um perigo muito grande a pessoa se levantar e se rebelar e vir com murmuração contra a liderança da igreja. Vemos ainda que esta murmuração, que nem Moisés escapou, mas foi pelos seus próprios irmãos. Vemos que impediu toda aquela geração de adentrar na terra prometida. Até a murmuração do povo impediu Moisés de entrar. Porque com a murmuração do povo levou Moisés a se irar e ferir a rocha. E por ele ter ferido a rocha, ele também perdeu a oportunidade de entrar na terra prometida. Isso mostra que a murmuração, ela é um câncer no meio do povo. E pode levar até aquele que é atacado a pecar, a agir fora da direção de Deus. De tão satânica, maligna, diabólica que é a murmuração. Vemos também que esta murmuração contra os líderes, Deus ele trata. No tópico 2 vai falar dessa murmuração, né, que impediu aquela geração de entrar na terra prometida. Mas vemos também que Deus ele tratou com cada um. Deus tratou com cada um deles. Deus tratou com os murmuradores. Deus não deixou passar. Porque vemos aqui o nosso comentarista, ele vai dizer assim, que é a murmuração contra líderes, né, como nós já falamos aqui, e vai falar também a murmuração contra Deus, porque quem murmura contra aquele a quem Deus colocou, está murmurando contra o próprio Deus, está pecando contra o próprio Deus. E qual é o perigo disso? O perigo disso é ser excluído da comunidade. O perigo disso é ser excluído da igreja. O perigo disso é ser excluído de fazer parte do povo de Deus e morar no céu. Ah, mas quem é que vai excluir? É o líder? É o pastor? Não, é o próprio Deus. É o próprio Deus que exclui, é o próprio Deus que rejeita, é o próprio Deus que trata e coloca a pessoa fora do padrão, coloca a pessoa fora da comunhão com Deus. Vemos ainda que o nosso Deus é um Deus pessoal. Nosso Deus é pessoa, ele tem sentimento. O nosso Deus, ele entristece. O nosso Deus se ira e o nosso Deus, acima de tudo, ele ama. Hoje, os evangelhos das facilidades está falando aí que o nosso Deus é um Deus de amor. E por ele ser amor, ele tolera todo e qualquer tipo de pecado. Deus não tolera pecado. Deus não tolera pecado. Deus não tolerou nem de Moisés. Deus não tolerou. Davi, um homem segundo o coração de Deus, que Deus diz, um homem segundo o meu coração, ele pecou. Deus não tolerou o pecado de Davi. Deus perdoou Davi, Deus perdoou Moisés, mas cobrou o pecado. Nós vemos lá no Salmo 99, no verso 6 do Salmo 99, Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que invocam o seu nome, clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Na coluna da nuvem lhes falava, eles guardaram os seus testemunhos e os estatutos que lhes dera. Tu os escutastes, Senhor, nosso Deus. Tu foste um Deus que lhes perdoaste, posto que vingador dos seus feitos. Deus perdoou, mas Deus vingou os seus feitos. O nosso Deus, ele vinga os feitos. O caso de Saulo de Tarso.
Saulo perseguiu a igreja, Saulo trabalhou contra a igreja, procurou destruir a igreja. Deus perdoou Saulo, Deus levantou Saulo, Deus escolheu Saulo, Deus enviou Saulo para o ministério, para o apostolado. Mas Paulo sofreu. Deus disse: duro será para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Duro será para ti chutar contra os meus aguilhões. Deus foi com Saulo, com um aguilhão. Aguilhão é aquele ferro que pressiona o boi, que domina o boi selvagem. É através do aguilhão. Deus é amor, mas o nosso Deus é um Deus que tem a sua severidade. E Deus trata com severidade a questão da murmuração. Aqui no Novo Testamento, nós aprendemos acerca da murmuração, da rebelião. A Bíblia vai falar lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12, acerca dos desordeiros. Os desordeiros, quem são eles? Quem são os desordeiros? Senão os murmuradores, que se rebelam, que se levantam contra a liderança. Nós temos ainda, em Efésios capítulo 4, versículo 30, vai dizer assim: não entristeçais o Espírito, no qual foste selado para o dia da redenção. A murmuração gera entristecimento do Espírito Santo, entristece o Espírito Santo. E nós não podemos entristecer aquele que nos levará ao encontro do Senhor Jesus. Porque os israelitas, eles caíram, eles sofreram o juízo. No tópico 3 vai dizer assim, que a murmuração impede de adentrar na terra prometida. Então todos aqueles israelitas de 20 anos para cima que saíram do Egito, todos caíram no deserto, com exceção de Josué e de Calebe. Nós vemos que eles entraram, que foram contados de 20 anos para cima, todos morreram no deserto, mas Josué e Calebe adentraram na terra prometida, porque eles não se contaminaram com aqueles murmuradores. E vemos que esse juízo ainda hoje é praticado dentro da igreja. Quando Paulo escreve aos Coríntios, como já mencionamos, capítulo 10 e versículo 10, na abertura desta aula, nós falamos aqui 1 de Coríntios 10 e versículo 10, que por sinal é o texto áureo da nossa lição. Não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Não podemos murmurar, porque se murmurarmos podemos perecer na nossa caminhada e não adentrarmos na terra prometida, não adentrarmos na qual é a nossa terra prometida, a Jerusalém celestial. A murmuração, ela mata, a murmuração é pecado de morte. O que é um pecado de morte, como falamos a princípio? Pecado de morte é aquele que nos exclui da igreja de Deus. Não é excluída pelo homem, não é excluída pela liderança, pelo pastor, pelo bispo, por quem quer que seja. Não, é excluído pelo Senhor Jesus. O Espírito Santo, ele se retira. E o homem sem o Espírito Santo, ele é nada. Ele cai, ele é nada. Então, este câncer da murmuração não pode achar guarida no meio da igreja de Deus, porque o murmurador, ele não entra no céu e ele não faz parte da igreja que vai morar no céu. Não devemos, pois, ignorar a advertência da palavra de Deus quanto ao pecado da murmuração. Murmuração é pecado e pode nos impedir de entrar na Canaã celestial. Não é que pode, ela impede. A murmuração nos impede de entrar na Canaã celestial. Por isso, liberte-se e não se deixe levar pela murmuração. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e até a próxima lição, se Deus quiser. Amém.